Baruch Hashem, vamos para mais um vídeo no nosso canal. E toda a honra e toda a glória sempre ao nosso único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Gente, vocês não têm noção de como é difícil fazer o vídeo. Para mim é muito difícil. É uma luta muito grande, enorme. E eu estou ciente de que eu tenho que fazer o vídeo, é necessário fazer o vídeo, é muito bom para muitas pessoas que nos assistem, que estão entrando no canal, principalmente para mim, faz parte da minha missão, mas é muito difícil. Mas, como eu sempre comento e aprendi com os rabinos, nada é fácil, muitas vezes, mas também não é impossível. Então vamos lá. Hoje eu gostaria de, mais uma vez, aliás, eu quero pedir para vocês que curtam o canal, compartilhem, dê um parecer aí abaixo nos comentários, e se vocês tiverem algum assunto que gostariam de pedir para mim comentar, enfim, será muito bom e será muito bem aceito, tá certo? Então aqui é o meu paraíso, aqui atrás, tá, pessoal? Que eu amo muito, que é uma bênção, uma energia maravilhosa que o Eterno proporcionou e proporciona cada dia para mim, aqui que eu falo com ele, rezo, enfim, é muito bom demais. Eu só tenho que agradecer. E também quero avisar para vocês que as mulheres que têm interesse de participar dos nossos grupos, tem o WhatsApp, o Telegram, então eu sempre deixo abaixo aí na descrição o número do meu celular. E quem tiver à disposição, quem tiver, né, vontade de conhecer, enfim, a gente interage junto, aprende junto, reza junto, se comunica, se ajuda. E isso que é importante, que a gente precisa mais do que nunca, para cada vez mais iluminar esse mundo, cada vez mais nos doar, para que Mashiach logo se revele. Hoje eu vou falar sobre isso, sobre o que eu falei aqui é que eu rezo, que eu tenho conexão, uma intimidade muito com o Criador. E assim, eu sempre vejo, sempre ouço, algumas meninas comentam comigo, o que elas podem fazer, ficam preocupadas, realmente angustiadas, enfim. E o que eu analiso, assim, com a ajuda do Eterno, é que como é que eu estou pedindo a Ele, conversando com Ele, rezando, me comunicando com o Eterno. A gente foi muito doutrinado, assim, em como se fôssemos, assim, algo repetitivo na reza, algo, assim, cansativo, fazer por fazer, obrigação, muitas vezes, medo, temor, né? Ou então, a gente procura mesmo quando a coisa tá feia, para se comunicar com o Eterno, e enfim, a gente se encerrava como intercessor. A gente tem que abolir definitivamente, né? Esquecer o que passou, né? Como diz o Rabino Dort, se passado fosse bom, não era passado. Futuro não nos pertence, então a gente tem que viver o hoje e agora. E o que eu tenho que fazer? Como eu consigo me comunicar com o Eterno? Como que eu peço para Ele? Eu sei que há muitos medos e principalmente de quem já fez as coisas erradas, né, antes, em cometer os mesmos erros agora. A gente tenta cada dia acertar, né, e não cometer os erros. E claro, não é fácil, mas assim, ó, eu vou passar minha experiência para vocês, que é muito gratificante, que faz muita diferença na minha vida, que me ajudou muito a ter essa paz, a ter essa esperança, essa convicção, essa certeza, na realidade, de que o Eterno me ouve, de que o Eterno está comigo. E assim, rezas são... Eu sinto que rapidamente ele me ouve. Não quer dizer que ele faz a minha vontade, não é isso? Porque até o não eu sei que é a resposta dele, mas eu sinto que ele me responde. E na minha caminhada, no começo da descoberta do monoteísmo, eu também passava por muitas coisas que as meninas comentam comigo, né? E às vezes elas se abrem muito comigo de uma forma tão íntima, tão verdadeira, que por que não com o nosso Criador, quem nos fez, né? O nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Salvador, nosso irmão, tudo, tudo, o Eterno é tudo em nossa vida.
Por que não com ele essa intimidade? Medo? Acha que é um desrespeito? Não. O Eterno, ele quer se aproximar cada vez mais de nós e ele permite as coisas para que a gente venha descobrir mais ele. E a gente sempre bota uma barreira, bloqueia de como se comunicar com ele. Eu, particularmente, eu converso com o Eterno como meu amigo, da minha idade, e questiono, né, assim, questiono ele algumas coisas que eu não concordo, algumas coisas que eu concordo, sempre pedindo que ele me dê sabedoria, me dê capacidade, muita, sempre, gente, a minha primeira prioridade na oração é a humildade, porque a humildade para mim é fundamental para você evoluir, e você transpira, você transmite, né, essa humildade, essa energia no modo de falar, no modo de agir, e assim, com humildade, o Eterno tem como trabalhar na nossa vida para que a gente fale o que viva, entendeu? Então, assim, a prioridade sempre é pedir muita humildade. E conforme a gente vai pedindo humildade, paciência, sabedoria, enfim, o Eterno, ele vai nos ouvindo, ele vai nos proporcionando. Então, a gente tem que aguentar, porque ele vai mandar. Mas como a gente vai aguentar? De que maneira? Então, primeiro, como que eu converso com o meu Criador? Gente, não tem que ter medo de conversar com o Eterno, não tem que ter receio, não tem que ficar se desculpando, nem achando que, eu não, quem sou eu, né, para ter acesso ao meu Criador? Quem sou eu, Eterno, para conversar dessa maneira contigo? Não é assim, Ele que nos fez. Somos assim. Então a gente coloca muitas barreiras para termos uma comunhão com o Eterno. Claro, gente, o respeito é fundamental, mas medo de estar falando com o Eterno é, sem ter o coração realmente aberto, a gente não deve fazer isso porque a gente bloqueia muito. E muitas vezes a gente coloca ele como segundo lugar. Por quê? Porque eu me abri com o meu psicólogo, porque eu me abri com a minha companheira, porque eu me abri com a minha amiga. E eu vejo muito quando as meninas se abrem comigo. A maneira que vocês conversam comigo é a maneira que vocês devem conversar com o Eterno, né? Pedindo ao Eterno ajuda. Hoje eu não estou bem. Eterno, hoje eu não tô legal, eu não me sinto bem. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu tenho os medos, eu tenho receios, eu tenho temores de estar fazendo coisas erradas. Eu não quero mais errar, eu não quero mais pecar. Eu quero que o Eterno me ajude a ter esse discernimento para que eu entenda as coisas. Eu quero ser uma pessoa leve e eu preciso da tua ajuda, porque eu não consigo ter controle sobre o meu Yetzirah, minha má inclinação, eu peço ajuda, peço que me ajude a ter controle sobre o meu Yetzirah. E quando a gente vai pedindo as coisas, como comentei no começo, paciência, equilíbrio, enfim, a gente tem que dizer, Eterno, me ajude a ter isso, me ajude a conseguir ter a paciência, o equilíbrio, a humildade, me ajude, porque sozinha definitivamente eu não consigo. Então, eu preciso que você me ajude. Hoje acordei não legal e eu gostaria de terminar o dia bem, mas eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Então eu peço que me oriente e me ajude a não desistir. Baruch Hashem, hoje eu estou bem, eu agradeço muito por estar bem, que o Eterno continue me ajudando a estar bem em todos os meios. Hoje eu discuti com meu esposo, hoje eu discuti com meu filho, meu irmão, minha mãe, enfim, gente, relatar tudo que nos sufoca no momento para o Eterno. Não ter medo ou pensar assim, o Eterno tem mais coisas a fazer, são muitas pessoas, é o mundo todo, então ele não vai parar para ouvir a minha prece. Que isso? Isso é mentalidade do passado. Tudo é o Eterno está em tudo. O que ele deseja da gente é essa humildade, da gente entender que ele permite as coisas nas nossas vidas para a gente evoluir, para a gente consertar, para a gente crescer, mas pedindo para ele a direção. Aí o Eterno vai nos direcionando para que a gente não venha repetir os mesmos erros, não venha abrir os mesmos cenários, porque ele já está nos orientando, ele já nos está nos capacitando. Então, preste atenção e perceba bem, como era a Fabrícia em 2010. Foi onde eu larguei a idolatria. Não, gente, não foi onde eu larguei a idolatria, não. Foi onde eu larguei a igreja adventista, né? Essa foi em 2010. Em 2012, praticamente, em 2014, eu larguei a idolatria.
Eu conheci o judaísmo de 2011, o judaísmo messiânico, e conheci o judaísmo verdadeiro, monoteísmo, a crença no único Deus, em 2014. Claro que antes eu fazia muitas coisas, né, usurpava as coisas do judaísmo, mas era o messiânico, né, que sempre vem nos apresentando. Por que nos apresenta isso? Porque a gente busca, né? E a gente busca, é claro, mais que combine pelo menos com um outro do passado, porque senão fica algo assim, tipo, ai, não devo ter errado tanto, né? Então, pelo menos é mais confortante para o meu ego saber que eu não errei tanto. Simplesmente eu troquei o nome, né, de Jesus por Yeshua, ou seja, 6 por meia dúzia, mas para mim, para o meu ego, era confortante. Então sempre vem isso, né, em primeiro. Eu estou falando, sempre questionando, sempre, aliás, colocando, falando sobre a minha pessoa. Então, eu larguei em 2014. Baruch Hashem, conheci o verdadeiro Deus de Israel, vai fazer 10 anos que eu conheço o monoteísmo, né? O verdadeiro Deus. Mas o judaísmo já um pouquinho mais. Como eu comentei em alguns vídeos, mesmo estando no messiânico, na idolatria ainda, eu aprendi muita coisa de como ser um judeu, muita coisa do judaísmo, porque os messiânicos, eles copiam tudo e praticam, de fato, onde fica um peso enorme, porque não cabe a nós, e ainda coloca a idolatria, ou seja, mistura o santo com o profano, enfim, eu sei que algumas de vocês sabem, mas a questão é que hoje, mais do que nunca, essa FAB mudou muito o Baruch Hashem, evoluiu o Baruch Hashem muito, que é bendito seja o eterno, para agora. Então, assim, você tem que fazer uma autoanálise. Como eu era em 2010, ou então bota em 2014. Analise como eu era, como você era ano passado, começo do ano, entendeu? Porque isso ajuda muito, nos impulsiona a ver quanta gente cresceu. Apesar dos nossos medos, perdão, apesar dos nossos fantasmas, né? E receios e várias coisas que muitas vezes vêm na nossa mente, ou várias vezes, enfim, conforme, né, a tua caminhada. E eu falo assim porque eu tenho muitas meninas que estão vindo agora, tem algumas que já estão um pouco mais tempo. Então, essa é a nossa preocupação. A gente fica preocupada, né? Realmente fica. E vem aquela situação que bloqueia a gente, que trava a gente, que paralisa a gente, que é a culpa. É a culpa do porque eu fiz, porque eu estou fazendo, ou se algo não está certo como eu desejo, o que eu estou fazendo errado, o que houve. Gente, se questionar, ficar se autoanalisando, perguntando, conversando com o Eterno, é muito satisfatório, é importante, é muito bom. Agora, ficar se culpando não resolve nada. Porque se resolvesse, gente, eu não tinha mais problema nenhum, né? Então, isso é que a gente tem que aprender. Parar de nos culpar do que foi e parar de nos preocupar com o que vai vir, né? Porque o vir, o futuro, é que nos atormenta. Vocês podem observar, o passado atormenta e o futuro atormenta. Hoje não, hoje a gente fica vivendo nesses dois, né? Que não aproveita nada, só que é o hoje, é o hoje. É difícil? É. Bem difícil você. É muito fácil eu falar, o passado passou e o futuro não pertence. Mas é difícil, a gente continua pensando no passado e vai se preocupar com o futuro. Mas isso é uma questão de você treinar sua mente. E para isso você precisa ter essa comunhão com o Eterno. A reza, para mim, a oração, o Shema, Baruch Hashem, é muito importante. Que cada vez mais ele vai limpando a sua mente, né? Seu corpo, enfim, dessa idolatria, fazendo com que você fique treinando ali que você confia no único Deus. E Baruch Hashem, gente, eu confio no único Deus, não tenho temor de mais nada disso e não fico receosa, será que eu estou fazendo certo ou não? E nem pensando no passado com isso, nem pensando no futuro, se eu estou fazendo as rezas e buscando o correto. Não tenho mais esses temores. Eu me encontrei, minha alma se encontrou. Esse é o caminho, ponto, e acabou. É onde eu me encontro, que eu sou muito feliz, muito realizada em todos os meios. Mas eu tenho os meus altos e baixos. Então, assim, essa é a nossa preocupação, é que bloqueia. Então, para isso, a nossa reza, que eu
amo, assim, eu acho, assim, algo muito importante, nós como seres humanos, de carne e osso, limitados, enfim, cheios de defeitos, a reza pessoal. Porque nem sempre eu tô com vontade de ler os salmos. Não, é uma luta. Quem disse que eu faço todos os dias? E tem dias que para fazer o Shema é correndo. Mas, gente, no sufoco, no sufoco, no sufoco, eu, a minha facilidade, sim, o meu desabafo é a minha comunhão particular com o Eterno. E isso eu estou presenciando a cada dia. É maravilhoso. Os salmos, a gente praticando todos os dias, o Shema, a doação, não nos permite a gente chegar no sufoco. Mas a luta, né, da carne é muito grande e a gente acaba sempre chegando no sufoco. E interessante que a gente sabe disso, mas a gente gosta de apanhar, gosta de sofrer. Mas isso tudo, eu comecei a analisar que tudo é para o nosso bem e que é muito importante, que conforme a nossa busca com o Eterno, eu e Ele, mais ninguém. Se eu discuto alguma coisa, se eu me aborreço com meu esposo, se eu me aborreço com alguma coisa que eu não gosto no meu filho, na minha mãe, no meu pai, eu não comento mais com ninguém. Eu comento com o Eterno. Mas, claro, eu sei que há necessidade de troca, de ouvir. Né? Só que o meu desabafo, quando eu jogo as palavras, saem as palavras da minha boca, é um alívio maior do que quando eu falo para alguém em que a maioria das vezes não vai me entender, né? Ou muitas vezes vai entender de uma forma que não é legal. E que no momento ali eu não senti uma troca boa. Então, hoje assim, eu converso com o Eterno e peço para o Eterno. Agora eu peço a tua direção para me orientar com quem falar. Vocês entenderam? E aí o Eterno me mostra. Ele mostra, gente. Não me pergunte como, tá? Porque também... Mas ele mostra a pessoa. Se você tem a certeza e a convicção de que você falou verdadeiramente de coração para o Eterno, sem meios, sem bloqueios, medos e bloqueios, o Eterno vai te mostrar a pessoa. Vai te mostrar. Eu vejo que as meninas, elas entram em contato comigo, Baruch Hashem, eu fico muito feliz, porque é a minha missão, eu fico muito feliz em poder ajudar elas, muito, muito, muito. E é tão maravilhoso, porque assim, elas comentam comigo, falam comigo, eu não lembro o que eu falei, eu não lembro mais quem é, e é Baruch Hashem. Porque a gente, é perigoso, né? Porque a gente pode vir a fazer fofoca, e isso é um perigo. Para mim, principalmente, porque eu tô ouvindo, e eu vou levar. Então, olha, esse temor eu sempre tive, por isso que eu custei abrir grupos, custei abrir o canal, esse temor de saber lidar com essa situação. Se a pessoa, sinceramente, na hora do desespero, vem falar comigo, se abrir comigo, o Eterno me mostrou, ela confia em ti. E se ela confia em ti, por que você vai desapontá-la? Não que ela possa vir saber, gente, né? Não vamos realista. Ela pode nem vir saber. Eu posso me desabafar com outra pessoa. Mas é algo que tem que ficar comigo. E me ajuda a saber como ajudá-la e como me ajudar a entender as coisas de cada pessoa. Vocês entendem que é algo maravilhoso, é divino. E eu espero que vocês consigam entender. Essa é a minha briga, é achar que, puxa, será que eu falo, o pessoal consegue me entender? Né? Então, e eu peço, Eterno, por favor, minha boca, o que for falar, o Eterno já vá traduzindo aí, em cada ouvido, perdão, colocando em cada um, para cada um entender o que é correto. E não a Fábio, por favor. Gente, esse é o meu temor e meu cuidado. Por que isso? Porque eu vivia uma doutrina em que era o estar à frente das pessoas, cantar, pregar, isso, aquilo, porque eu sei que a minha missão é liderança, mexia muito com o ego e é maravilhoso, né? E eu não quero isso. A minha missão é totalmente agradar o Eterno. Eu não quero agradar ninguém, ser humano, eu quero agradar o Eterno. E claro, gente, existe o inteligente e existe o sábio. Se eu agradar o Eterno, é óbvio que eu vou agradar a quem
o eterno assim determinar. Ponto e acabou. Então, e prioridade sempre ao eterno, o único Deus, sempre. Saber lidar com as pessoas, primeiro perguntando ao eterno. Falar com o eterno, falar com meu Deus, conversar com ele, é algo muito importante, mais do que nunca. Eterno, nossa, aí fora tá complicado a situação. O que falar, como falar com as pessoas, como motivar as pessoas, como levar para as pessoas esperança em meio ao mundo conturbado aí fora, em que as pessoas ainda vivem com dogmas e acreditando em surreal, assim, algo que... Surreal não, perdão, algo imaginário, algo fantasioso, melhor falando, mas ele promociona. Gente, eu vou falar uma experiência para vocês maravilhosa. Eu tenho, no meu primeiro vídeo do canal, fala como eu saí, meu processo da idolatria. E claro que foi através de um casal que eu conheço há muitos anos, desde pequena. Eles eram da mesma denominação que a minha. E esse senhor, eu já comentei com vocês até, ele começou, depois que eu já estava mais adulta, ele começou na igreja, depois de alguns anos, a questionar a Trindade, a não acreditar mais na Trindade, enfim. Através disso é que começou a minha mente a voar, a trabalhar, a questionar sobre a Trindade. Enfim, até ao ponto de realmente não conseguir mais entrar no estabelecimento, não conseguir mais ouvir ninguém, e não é nenhum problema pessoal com ninguém, mas é ver que as palavras que as pessoas falavam não enchia mais a minha alma, e ter certeza nitidamente que não existia a Trindade, e que eu estava no lugar errado e perdendo tempo, muito tempo ali. Então, foi com que eu comecei a questionar, descobri Baruch Hashem, cheguei até onde estou. E esse casal, continuamos até 2010 tendo acesso a eles, enfim. Depois que eu entrei no Messiânico, a gente se distanciou, até porque, né, as pessoas dentro da igreja, assim, elas fazem essa separação. Você não está mais nessa denominação, então você não tem mais, tem que ter, a gente não deve ter mais acesso a essas pessoas. Enfim, eles botam um rótulo, né? Mas não estou aqui mais para comentar sobre isso, até porque eu já fiz isso. De uma forma assim, não como é que eu vou falar para vocês, não de uma forma rude, como muitos fazem, não, mas de uma forma assim que a minha era a verdade, ponto e acabou. E eu acredito que eu saí dessa loucura mesmo porque o amor deles não combina com o meu, porque assim, eu nunca fiz acepção de pessoas. Mas sei que muitas pessoas saem por causa disso, estão saindo por causa disso. Baruch Hashem, que o Eterno continue mostrando às pessoas sinceras mesmo, o verdadeiro, né, a verdade. Então, agora faz o que? Uns 3 meses que, desde o ano passado, eu estava muito incomodada porque que eu vinha na minha mente eles. Muito esse casal, muito, muito, muito. E cada coisa que eu comentava, até no primeiro vídeo, até no outro vídeo que eu fiz com o Rabino Dorleon, comentei sobre eles. E cada pessoa que eu comentava, enfim, quando eu saí da idolatria, da igreja, enfim, eu falava sobre eles. Gente, faz uns 2 meses que eu não aguentei mais, eu estava sonhando, eu estava sendo incomodada, enfim, e eu, assim, chega, eu vou lá visitar, ponto, acabou. Qual era o meu receio? De como eu já não fazia parte daquela dominação, eu fosse tratada mal. Só isso. Porque, assim, o que acontece, gente? Eu sei do que eu tô falando, e eu já fui muito tratada, não fui tratada bem por causa que eu não estou mais lá, não pertenço mais à mesma denominação. Tem pessoas que conseguem separar, tem pessoas que não. Então, também não queria visitá-los para levar nada, falar nada, nem obrigar nada. Baruch Hashem, hoje eu entendo muito sobre a liberdade para com o meu próximo, a liberdade que o Eterno me dá, e eu tenho que respeitar do meu próximo, né? E as escolhas. Claro que se a pessoa começar a perguntar, a oportunidade que vier, é óbvio que eu vou abraçar, com todo carinho e cuidado, mas não forçar mais. Então, para mim, isso é muito importante. Então, eu fui visitar. E eu me deparei, assim, com cenas maravilhosas, assim, o amor, o carinho, quando a tia me viu, eu chamo ela de tia, e viu que era saudade
da gente, da pessoa que a gente é, verdadeiro, fui bem acolhida, bem amada. Eu fiquei muito feliz, eu vi que o Eterno está no controle de tudo, né? E que a gente não pode julgar ninguém, que a gente não pode dizer assim, jamais aquele ali não quer saber, pronto, acabou. Não é bem assim. Nós saímos disso, né? E então, assim, é fundamental isso. E aí eu já fui preparada, gente, com uma Torá e o livro dos Salmos. Novinho, assim, eu já fui preparada. E eu sempre compro e deixo aqui em casa para o Eterno, quando, né, o Eterno sabe a hora. Eu não vou, não vou atrás, não vou dar, assim, para qualquer pessoa. Não falo nada disso. Mas já é a terceira vez que eu faço isso e eu vejo que o Eterno direciona. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu peço. Eu peço, Eterno, me ajude a saber lidar. Ó, comprei, me ajude a saber doar para quem doar. Então, o Eterno mostra tudo. É só você realmente acreditar que ele vai te ouvir. Em tudo, tudo. Então, assim, e não ter medo. Ai, Eterno, será que a minha relação com meu esposo está certa? Será que eu devo comer aquilo ali, fazer aquilo ali? Gente, não ter medo de estar falando, estar desrespeitando o Eterno com palavras que vocês têm dúvida. É óbvio que ninguém vai ficar com palavra de baixo escalão. É óbvio, eu não preciso falar isso. Mas é totalmente conversar com o Eterno. E, de fato, eu fiquei muito mais surpresa ainda quando eu soube que ela já tinha abandonado esse dogma. Ela já não queria mais. Já estava um bom tempo, mas a decepção dela realmente era mais com os membros, né? E não tanto com a doutrina. Só que isso hoje está muito forte, porque assim, conforme a decepção grande com as pessoas assim no meio, a pessoa acaba questionando, como eu fiz. Que amor é esse? Por que essa dificuldade de amar? Né? Por que esse amor que não bate? Não existe meias verdades. É verdade ou não? Eu amo ou eu não amo. Como é que eu vou amar tratando meu próximo assim? Se eu, limitada, amo meu filho todo o meu coração, toda a minha alma, daria a minha vida por ele, como é que é esse Deus? Então, se você começa a questionar e pensar por conta própria, porque todo mundo tem a sua sabedoria, a sua inteligência, você começa a ver que alguma coisa está errada. E se tem algo errado nesse meio, então não existe meia verdade. É errado ou não é? Vocês entenderam? E aí ela começou a questionar e começou a pedir para Deus ajudar, que ela, né, realmente fosse seguir o que era certo, fazer as coisas certas. E a internet é uma bênção para quem sabe utilizar. E para quem, com a ajuda do Eterno, pede ajuda para saber filtrar. Porque você pode olhar de tudo, gente. Não tema em olhar de tudo. Mas peça sabedoria pro Eterno para você saber ter esse filtro. Entendeu? Que isso é muito importante. Para você não ficar bitolada. Olhar de tudo, você filtrou, aí você sabe que aquilo encaixa na sua alma. Então, ela fez isso. E aí, fui falando, conversando com ela, ela assim, nossa, você tá passando todos os pensamentos que hoje eu creio. E ela tá numa linha, né, de pensamento cabalístico, mas não é um cabalista, a gente sabe, não, aqui não tem. Não tem nada a ver com o judaísmo, até. Mas eu achei muito interessante porque ela também não... Imagina, o adventista acreditar em reencarnação, nunca. Mortalidade da alma, nunca. Então, assim, ela também estava nessa linha do misticismo, que é uma linha que acho que todo mundo gosta, mas que muitos bloqueiam de medo. E fala, espiritismo, gente, é tudo espiritual, né? Espiritismo é né? Não tem lógica, às vezes, mas foi como a gente aprendeu, então a gente bloqueia. Então a gente já, opa, pera, não quero saber. Por isso que eu falei, dá para ouvir tudo e ter um filtro. E é claro, se você vê que não vai, que não cabe, não dá na tua alma, não é para ti, não vai ver, né? Então, enfim, mas pensar por conta própria cabe a mim e a você. Não cabe eu falar para você, nem fulano falar para você. Cabe o Eterno mostrar as pessoas para nos orientar, mas cabe, a escolha é sua. Essa é a verdadeira liberdade que eu amo muito, por isso que eu digo que eu sou muito realizada, muito feliz. Agora, minhas lutas diárias é comigo, com o Eterno, e eu sei que todas têm. Por isso que eu estou falando como a gente conseguir controlar, ter ajuda,
ter equilíbrio todos os dias, que é muito difícil, com mais facilidade, não com peso, não com medo e não querendo cometer loucuras. Pedindo ao Eterno, vocês entendem? E como pedir a Ele. Mostrar para vocês que eu sou igual a você e você é igual a mim. Então, um precisa do outro. E você não tá sozinho, assim como eu não me sinto sozinha. Então, assim, juntos, é muito bom, é muito leve. E aí a gente começou a conversar, até o ponto que ela tinha falado e pedido para Deus, e agora ela fala Eterno, o Criador. E ainda tem algumas coisas do Messias, né? Mas ela não acredita mais que ele é um Deus também, mas acredita na história da carochinha. Ainda acredita, e isso é o tempo dela, né? E eu tenho que respeitar e vou respeitar. Mas ela tá tão evoluída, e ela é uma senhora de 70 e poucos anos, gente. Ou seja, não tem idade, não tem desculpa para dizer, ai, não, minha cabeça não dá mais, eu não consigo mais analisar, não consigo mais pensar, né? Depois também eu cresci assim, eu nasci assim, cresci assim, fui criada assim, ponto, acabou. Não tem desculpa. Você aceita ou não aceita, ponto, acabou, né? Então, assim, e ela disse que estava pedindo ao Criador que precisava que alguém ajudasse ela, porque por mais que ela estava procurando na internet, e que vocês sabem que a gente passa por isso, eu passei por isso, eu procurei tudo na internet. Porque vocês sabem que o judaísmo, eles não batem na nossa porta, tem até uma mensagem linda, um texto lindo que fala isso, né? Eles não batem, a gente vai ao encontro deles. Isso que é maravilhoso. Essa é a verdadeira liberdade que o Eterno nos dá. Então, ela precisava, mas a gente precisa ter, né, o tato, a conversa com outro ser igual a gente, né? Limitado, cheio de defeito, enfim. E aí ela disse que estava muito tempo pedindo, e só que no meio que ela estava vivendo, assim, entre os filhos, né? E bem poucas pessoas, porque daí a igreja abandona, né? A igreja não quis mais saber deles. Ela não batia com o que ela acreditava mais. E Deus, nossa, as pessoas ficariam chocadas. Então ela se guardou para ela, sozinha. E ela disse que ficou. E aí ela passou tudo para mim, gente. Foi muito lindo, tá? Emocionante. Eu passei a Torá para ela, passei os salmos, passei algumas rezas, mas nada isso. Nada sobre as leis de Noa. Eu comentei para ela o que eu sigo hoje, mas com todo cuidado e carinho. Já é a terceira vez que eu vou, sempre eu vou, quase todo mês eu tô indo, e cada vez mais eu vejo a tia evoluindo. Ainda tem muitas coisas, e óbvio, é normal, mas a tia está evoluindo por conta própria. O que eu quero dizer isso? Por que eu estou passando isso para vocês? Porque eu estou aprendendo, a cada vez que eu vou visitar, a cada pessoa que eu tenho contato, como lidar com a pessoa. Porque mesmo quando eu entrei, realmente, depois que me libertei de toda a idolatria, eu também ainda tinha aquele ranço de enfiar pela goela abaixo. Você está errada, você está na idolatria, é pecado, não existe o JC, não, né, o Yeshua não é isso, é aquilo. Então, querendo ou não, isso é uma agressão, algo ruim para a gente que sai, né? Então, saber lidar com essas pessoas é muito bom, muito importante. Então, da forma que eu estou conseguindo lidar com a tia, graças ao Eterno, bendito seja Ele, todo mérito a Ele, para mim é um aprendizado muito grande. Porque a tia tem certa idade, a tia foi criada desde criança, uma doutrina, com 70 e poucos anos, gente, pensa. Para mim a surpresa foi maior porque ela sozinha se desprendeu, é outra maravilha e bênção, o amor e o cuidado que o Eterno tem com os seus. E quem sou eu para chegar e dizer, não ouça esse, não ouça aquele, ouça isso que eu estou seguindo e ouça aquilo que eu estou seguindo. Não, não. Então, assim, o importante é a gente crescer e evoluir todo dia, gente. Muitas coisas eu posso ter falado no passado e hoje mudado. E Baruch Hashem, para melhor, o gatinho sempre tem que aparecer, né? E é bênçãos do Eterno. Para melhor, Baruch Hashem, a gente tem que aprender e evoluir. E eu fico feliz com isso, porque a gente está aprendendo, né? Está evoluindo. Coisas que no passado eu vi que não agregou, não foi bom o modo como eu tinha contato com as pessoas, entrava, tinha acesso às pessoas, hoje eu já penso diferente, né? Cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Então, se fosse antes, eu já ia dizer, não, tia,
Não, esse tu não vai ouvir. Não, tia, ouve esse. Não, tia, não. Dei a maior força para ela, levei o que eu. Ainda perguntei se ela queria, ela gostou muito, amou. Expliquei algumas coisas, né? Porque daí é de esquerda para o direito, abri a Torá, os salmos, expliquei como é os salmos, como é bom para ela fazer. Ela amou tudo, com todo amor, com todo carinho e todo cuidado e zelo e admiração pela busca dela. Não menosprezando a busca dela, que é da maneira dela, na hora que o Eterno assim proporcionar, como ela deve realmente ainda se libertar de algumas coisas, mas não cabe a mim. A mim, Baruch Hashem, eu agradeço e coube isso. Mas vocês entendem o verdadeiro amor? Para mim, isso é verdadeiro amor. Então, a cada dia eu estou conhecendo realmente o verdadeiro amor, né? Por mais que a gente tem certeza, Baruch Hashem, que hoje existe um único Deus e das coisas que a gente está seguindo, não é escancarando nas redes sociais, ofendendo, não é tentando mostrar, né? Como é que eu vou forçar da maneira, porque como diz o próprio texto, ninguém bate, né, na casa de ninguém, e ninguém precisa agredir na internet também. Você tá certo ou não, você tá errado ou não, né? Você tá na idolatria ou não, o Deus que tu segue não é o Deus disso, aquilo, mas é o cuidado que você tem com o ser humano. Para mim é muito importante o cuidado. E eu acredito muito que é fundamental para a nossa evolução, para a nossa vida, para a gente conviver junto. E também, mais do que nunca, eu acredito que nós viemos de um. A gente que se comunica, assim, quando se conecta, a gente veio de um lugar só, e é onde a gente vai, acredito, ver como vizinhos nesse mesmo lugar. Então, hoje foi um vídeo maior, tem que ser um pouquinho maior mesmo, né? Porque tanto tempo. Mas eu acredito que agregou muito na minha vida tudo que eu passei e Baruch Hashem, estou compartilhando com vocês. Espero que ajude muito vocês nesse sentido a ter essa comunhão total e aberta com o Eterno. Ele vai mostrando como a gente deve lidar com os nossos e com os nossos semelhantes. Tá? O amor é muito importante, fundamental nisso. Mas para isso eu tenho que abrir meu coração para o Eterno e pedir tudo para Ele. Humildade, paciência, equilíbrio, mas que Ele ajude. E falar com Ele abertamente, sem bloqueios. Fale com Ele, questione. Diga para ele, não tá legal, não tô bem, tô com medo, não quero passar por isso, me ajude. Eu agradeço por tudo, mas tu sabes no meu coração, não adianta eu falar uma coisa, tu conhece meu coração. Não adianta enganar o Eterno. Só que ele quer que você fale. É necessário e importante você falar. Assim como muitas pessoas se abrem para mim, assim como muitas pessoas se abrem para o psicólogo, que é uma pessoa estranha, se abre com o Eterno. Ele vai providenciar as pessoas certas, ele vai lhe responder da maneira certa. Se você realmente acreditar que ele está ali e que você está falando com ele. Ok? Gente, muito obrigado, gratidão sempre, que o Eterno continue nos abençoando, nos orientando, nos guiando. Que Mashiach se revele logo. Nós estamos já na redenção, mas que logo a gente possa viver rapidamente toda a redenção. E que você que está me ouvindo não se sinta sozinho. Você não está sozinho. Você não se sinta culpado. Não tema, porque o Eterno conhece seu coração. E lembre, o passado passou. O futuro pertence ao Eterno. Viva agora. Viva agora. E como você está vivendo agora, não está legal? Confia no Eterno. Clama a Ele, pede para Ele. Tá legal? Fala com Ele, agradece. E fala das propostas que você tem para o futuro, o que você deseja fazer, se Ele está de acordo ou não. Se abra com Ele. Porque Ele é nosso tudo. Tudo nas nossas vidas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.